Olá, seja bem-vindo mais uma vez nesse canal. É uma alegria poder vê-lo novamente aqui. O meu encorajamento para você é para que você continue aí para o que Deus tem a dizer aos nossos corações. Mateus capítulo 13, versos de 18 a 23. Mateus 13, de 18 a 23. Vou te dar um tempo para abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia. Talvez a minha versão esteja diferente, mas o Espírito Santo é o mesmo e ele vai te dar o discernimento e entendimento para você nessa palavra. Mateus 13, de 18 a 23, e diz assim: Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Essa palavra, meus queridos, Deus ministrou no meu coração sobre diversas coisas, e principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo de isolamento. Nesses últimos tempos temos vivido intensamente desafios que desencadeiam em nós habilidades ou capacidades que talvez estivessem guardadas e até desconhecidas por cada um de nós. Questões que nós muitas vezes não conhecemos, não sabemos e temos reações, né? Mas é preciso haver alguma coisa acontecer, né? Precisa acontecer algo para que nós desencadeemos isso, né? E em todas as áreas das nossas vidas estamos sendo testados, todas, né? E ao extremo. Nunca houve antes um tempo em que nossos sentidos fossem tão colocados à prova como estão sendo colocados nesses últimos tempos. E posso dizer para os irmãos, para você que está me ouvindo, que nunca tivemos tempos intensos assim, e as coisas vão intensificar ainda mais. Então, qual é o objetivo do nosso Senhor Jesus? É que você conheça Deus e prossiga em conhecê-lo cada vez mais, para que você possa tê-lo como a sua segurança nesse final dos tempos. Num tempo de incertezas e mudanças bruscas, experimentamos de maneira geral, né, um estado constante de insegurança. Todas as pessoas ficam inseguras, as pessoas estão cada vez mais sem ter a certeza das coisas, e isso gera uma insegurança. Isso tem causado, né, e colaborado para a fragilidade e oscilação do coração humano. As pessoas, elas agora estão tomando decisões assim extremamente frágeis, e porque estão fragilizadas, elas oscilam nos seus relacionamentos, nos seus comportamentos. Nisso nós identificamos dilemas que em outros tempos eram sutilmente resolvidos, e até mesmo as convicções eram mais seguras. As pessoas, elas agiam de maneira mais firme, e elas tinham uma coisa importante: princípios originais da palavra de Deus. Mesmo sem conhecer as escrituras sagradas, elas ainda tinham princípios no passado. Mas esse tempo passou e nós estamos vivendo numa realidade totalmente diferente, mas que ainda prevalece a palavra da verdade. Prevalece e deve prevalecer o que Deus diz e não o que as pessoas dizem.
E falando em verdade, é nesse tempo que nós encontramos nas Escrituras as verdades para o nosso coração e que vão contribuir para a nossa vida nesse período de crise existencial, crise moral e crise espiritual. Nós estamos vivenciando momentos intensos de crises, onde as pessoas não sabem nem mais o que vão ser, o que vão fazer das suas vidas, o que elas querem, propriamente dito. Infelizmente, é visto muita coisa desconexa, totalmente contrárias e até mesmo desajustadas. Então nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos avaliar a nossa vida à luz do que as Escrituras dizem, à luz do que Deus diz na sua palavra e não no que nós achamos, não no que nós pensamos. Porque o Senhor conhece e Ele vê além do que nós vemos. Nós somos limitados porque nós conseguimos enxergar apenas um palmo à nossa frente. E no texto da mensagem de hoje, Jesus ensina que existem 4 tipos de reação à palavra, 4 tipos de reação à palavra, e confronta diretamente o caráter humano. Então, quando eu olho para esse texto da palavra de Deus, eu percebo que existem 4 reações frente a essa palavra de desafio, frente a essa palavra de Deus, para o meu coração, para o seu coração, e que deve mudar o nosso caráter. E portanto nós devemos avaliar as nossas vidas à luz do que Jesus diz e não do que o mundo diz. Porque o mundo, a sociedade, a mídia, as pessoas, elas dizem uma coisa totalmente contrária do que eu e você podemos receber da parte de Deus. Então preste atenção exatamente no que Deus quer falar para você nessa noite. E nesse trecho Jesus estava ensinando sobre como é a pessoa sem Deus e como ela responde quando a verdade é lançada a ela. E em contrapartida, qual deve ser a postura de um discípulo de Jesus. E aqui nós podemos tomar algumas e concentrar em algumas coisas, mas de maneira bem direta, eu gostaria de concentrar em pelo menos 3 atitudes que muitas vezes você não sabe, mas você pode identificar na sua vida. Muitas vezes você não conhece, mas o seu passado revela. O que você viveu até hoje, só Deus e você sabe. Então, podemos ver aqui 3 atitudes: atitudes de bastardia, atitude de orfandade e uma atitude de filho. E o que nós vemos aqui na palavra? Primeiro texto ali, no primeiro versículo, verso 19, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Nessa postura, nós vemos que há uma disposição em ouvir, sim, a palavra, mas na sequência há uma dificuldade em reter o que ouviu. Ou seja, a indiferença faz com que o indivíduo ouça verdades que podem mudar a sua vida, que podem mudar a sua história, mas o inimigo arranca. A palavra de Deus que diz que o inimigo, o diabo, ele vem, ele arranca do coração, ele não pede. Ele não pede licença, ele simplesmente invade e arranca da vida da pessoa o significado dela. O que foi plantado como semente valiosa no coração dessa pessoa é arrancado pelo inimigo. Isso nós podemos chamar de atitude de indiferença. Foi arrancado, assim como veio, também foi. Porque o envolvimento com o mundo e suas maravilhosas oportunidades, entre aspas, de sucesso, o afasta do plano eterno. As intenções malignas são tão fortes na vida da pessoa que a escraviza, convencendo-as de que elas não valem nada, convencendo-as de mentiras que impossibilita cada uma delas serem libertas do pecado. Talvez você não identificou na sua vida, mas esteja talvez agora, nesse momento, se alinhando a esse pensamento. E nós podemos chamar essa
uma característica de abastardia. É aquela pessoa que não se sente digna de nada, não quer e não sustenta nada que demonstre uma mudança concreta. Em tudo ela vê dificuldade e defeito, não concorda com nada e com ninguém e sempre está disposta a ver a derrota do outro. Isso é uma vida infeliz, é uma bastardia. Mas Jesus dá sentido de vida e alegria com a sua graça. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 12, 9. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Amado, você que me ouve, não há razão para se sentir insignificante quando temos um encontro pessoal e real com Jesus. Ele passa a nos instruir e a nos guiar a toda a verdade. Olha o que a Bíblia diz em João 16:13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Olha, independente de suas limitações físicas, emocionais e sociais, o Senhor vem com a verdade. E é essa verdade que você precisa. Não seja indiferente às verdades de Deus, ao que Deus está te dizendo. E em segundo lugar, aqui a gente vê o seguinte: atitude precipitada. A atitude precipitada você pode ver nos versos de 20 e 21. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Querido, nessa postura vemos que há uma precipitação quanto a ouvir a verdade. No início se mostra otimista, no início se mostra otimista, né? E com o que ouviu, com alegria, se alegra, até se convence de que sua vida está mudando. Mas a motivação, ela é emocionalmente debilitada. Sabe por quê? Por causa de algumas carências que ainda não foi suprida ao longo da sua vida, onde expressa uma fragilidade na raiz. E meu querido, existem problemas emocionais que permanecem no interior das pessoas. Elas podem mudar de vida, elas podem mudar de contexto, elas podem mudar de cidade, elas podem mudar de roupa, elas podem mudar muita coisa externamente, mas internamente somente Deus sabe, somente Jesus conhece. E existem problemas que estão lá, bem lá dentro, e que ainda não foram removidos. Então essa pessoa, quando ela vê que tem muito limite, tem muito peso, tem muitas coisas, ela abandona facilmente e rapidamente, porque não consegue suportar quando se exige dela uma maturidade. E aí ela escapa, ela foge do que ela precisa ser curada. Aqui também são sintomas de bastardia. Por quê? A pessoa está emocionalmente ligada a outras coisas e até a outras pessoas que dão prazer momentâneo, mas não consegue se enraizar com as verdades de Jesus. Não consegue aprofundar em Jesus. E Paulo, aqui na palavra de Deus, ele expressa sua intenção de ver os cristãos de Éfeso firmes na verdade e enraizados nessa verdade. Olha o que diz lá em Efésios capítulo 3, de 16 a 19. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Meu amado, o que Deus deseja da sua vida
é que você não seja precipitado no pensar, precipitado no falar e precipitado no agir, porque Ele conhece os seus caminhos. Ele conhece e Ele sabe que você está sofrendo nesse momento e está experimentando caminhos de morte por conta da bastardia, mas Ele deseja te restaurar, Ele deseja te levantar, Ele deseja tirar você desse caminho e colocar no caminho eterno. Para isso Ele vai precisar vasculhar o seu coração, sondar o seu coração, remover o que está te escravizando, o que está te martirizando, para que você seja totalmente dele. E em terceiro lugar, eu vejo aqui no texto, no verso 22, uma atitude mundana. Então nós vimos o que? Uma atitude indiferente, verso 19, uma atitude precipitada, versos 20 e 21, e em terceiro lugar, uma atitude mundana, verso 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Vemos aqui uma postura bem comum dos dias de hoje, né? Porque é possível identificar características muito fortes de uma pós-modernidade relacionada com um secularismo que pesa e consome. Uma vida secular tão intensa que as pessoas não têm nem ideia mais de Deus. Elas não querem nem saber sobre Deus, né? E aí, isso leva o ser humano a sentir uma certa necessidade de buscar um alívio para sua alma, só que ela não sabe o que é. Ela deseja se aliviar, ela deseja uma paz interior, mas ela não sabe aonde buscar isso. E esse comportamento se define como uma atitude de orfandade. Sabe por quê? O indivíduo, embora ouça a verdade e acolha para a sua vida, não permanece por muito tempo, porque ainda está atrelado às preocupações dessa vida. E quais preocupações dessa vida? Compromissos pessoais, trabalho, status, relacionamentos, ABC, estudos. Ela ainda está envolvida com tudo isso e ela até alega: eu não tenho tempo para Deus. As inquietações constantes na vida dessa pessoa abandonam seus objetivos, geram infelicidade e acabam desistindo de avançar em direção a uma nova vida. E quando desponta uma nova vida, o órfão sempre abandona seus objetivos porque um dia foi abandonado. Nunca termina o que começa, porque sempre houve rompimentos na sua vida. Se apega muito no momento com o propósito de aproveitar ao máximo aquele momento enquanto dá. Eu tenho que aproveitar ao máximo porque amanhã eu não tenho mais. Mas depois se esvai como uma fumaça. É sufocado pelas circunstâncias desfavoráveis. Mas o apóstolo Pedro mostra que nessa vida não encontramos valor algum. Olha o que ele diz lá em 1 Pedro capítulo 1, versos 14 e 18. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados. E Jesus completa, e nos dá ainda mais algo especial. Olha o que Jesus diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Dou-lhes este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Meu querido, esse texto não está fora de contexto e ele não está de maneira aleatória. Nada em Deus é em vão. Na palavra de Deus nada está desajustado. Pelo contrário, está apontando para o equilíbrio da nossa alma. O ouro aqui, nesse texto, representa o valor que Jesus dá a você e ao relacionamento com Ele.
As roupas representam a sua dignidade restaurada. E o colírio é o remédio para curar a sua cegueira espiritual e a sua cegueira emocional, causada pela orfandade, causada pelo abandono. Quando uma pessoa ela é abandonada por alguém, ela sente uma dor profunda e ela é frustrada em cada passo que ela tenta. E quando é frustrada, ela desiste fácil. Ela não quer mais sentir aquela dor. Ela não quer mais passar por aquilo. Por isso Jesus restaura relacionamentos, restaura emoções, restaura o coração. E em quarto e último lugar no texto, nós temos a atitude abundante. O nome já diz atitude abundante, no verso 23. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Vemos aqui uma postura de total aproveitamento e multiplicação do que se ouve. Gera frutos abundantes porque se reteve no que foi ouvido. Ouviu, acolheu no coração e passa a viver intensamente o que foi acolhido. Quando é plantado em terreno fértil, a tendência é germinar as sementes e produzir uma colheita saudável, uma plantação saudável. Nem bastardos nem órfãos são capazes de produzir nada disso. Somente os filhos conseguem produzir frutos. A humildade e consciência de que em todo o processo de crescimento e no processo de mudanças, o Senhor opera o melhor. Você está crescendo, você está sendo adubado pelo Senhor, você está sendo cuidado pelo Senhor, você está sendo amado pelo Senhor, você está sendo considerado pelo Senhor. Deus está te dando valor, Deus está te dando dignidade, Deus está te dando uma nova perspectiva de vida, Deus está te dando uma nova visão das coisas, uma vida plena, uma vida abundante. E aí Ele opera o que você muitas vezes nem esperava. Esse comportamento de filho amado resulta em muitos frutos. É um comportamento de filho amado e resulta em frutos para a eternidade. E Deus, Ele é glorificado pela vida que você escolheu viver. Olha o que a Bíblia diz em João, capítulo 15, versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. O discípulo de Cristo, ele multiplica. E o que nós encontramos nos 3 evangelhos, se você olhar nessa história, nessa parábola do semeador, nos 3 evangelhos, você encontra algo bem curioso e importante e interessante de se estudar. Em Mateus 13, que é o texto em que nós estamos, temos os frutos que dão 100, veja bem, 100, 60 e 30 por um. Em Marcos 4, temos frutos de 30, 60 e 100 por um. É crescente, né? E em Lucas 8, nós temos 100 por um. O que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Tem tudo a ver. Em Jesus não há impossibilidades de erro. Isso nos revela que não importa a ordem, meu querido. Jesus nos possibilita prosperar em tempos diferentes, em contextos diferentes, porque houve entendimento da palavra, entendeu a palavra, acolheu a palavra. Agora, se é 100 para 30, ou 30 para 100, ou 1 para 100, não importa a ordem. O que importa é que houve crescimento, que houve mudança, o que houve diferença. O que importa é que houve promoção da vida. E Jesus disse, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou e a tenham abundantemente, ou em abundância. E como eu disse, em Jesus não há impossibilidade de dar erro.
Quem ouve a palavra, entende a palavra e a retém, desenvolve o que é bom e persevera na verdade eterna. Isso está lá exatamente em Lucas capítulo 8, onde quando retém a palavra, luta com perseverança para que essa palavra não seja extirpada da sua vida. E essa luta com perseverança é porque você recebeu uma vitamina, é porque você recebeu nutrientes, é porque você recebeu subsídios suficientes para viver uma autonomia espiritual e que vem do alto e é abençoada por Deus. Quem é filho desenvolve um coração grato e confia sempre na provisão que vem de Deus em todas as áreas da vida. Olha o que Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versos 18a e 19. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O filho sempre vai querer agradar o pai e por isso se esforça para isso. Vai se esmerar, porque ele sabe que vai receber a aprovação de filho. Avalie agora qual tem sido sua atitude nesse tempo. Esse também é o tempo de você romper com tudo o que tem te aprisionado e te distraído. Mas avalie em primeira mão se você tem tido uma atitude indiferente à verdade de Deus, uma atitude precipitada, se exasperando logo e falando e fazendo antes do tempo, ou uma atitude mundana, onde você é uma pessoa incrédula e não acredita em nada mais na sua vida, porque você já tem sofrido bastante, sabendo que essas duas primeiras atitudes, a de indiferença e a precipitada, são atitudes de quem é bastardo, não é reconhecido como filho, porque não busca isso em Deus. A terceira atitude, a atitude mundana, é de um órfão. Então para ele está tudo bem, aonde tiver, deu. Mas não é isso que Deus quer. E por fim, em quarto lugar e último, uma atitude abundante, que é a atitude de filho. Filho sempre quer agradar o seu pai, então ele busca tudo o que é possível para agradar o seu pai. Avalie seu coração, veja que tipo de pessoa você é, que tipo de índole foi alimentado em você até agora. Bastardia, orfandade ou filho? Filiação, algo muito mais intenso, algo muito mais poderoso, algo muito mais eterno. Feche os seus olhos, vamos orar nesse momento. Coloque a mão no seu coração, simbolicamente, mas coloque assim, de uma maneira simbólica, porque é onde aloja os nossos sentimentos. Pai, o Senhor nos conhece. O Senhor conhece cada pessoa que está ouvindo essa noite, essa palavra. O Senhor conhece cada um dos que estão presentes nessa sala virtual. Vá sondando seus corações, Pai. Vá mostrando a cada uma delas o valor que elas têm, em detrimento à sua escravidão. Deus, em nome de Jesus, não permita que elas sejam ainda mais escravizadas. Pelo contrário, dê a elas o privilégio, a oportunidade de serem livres, ó Pai. O inimigo das nossas almas, o que ele quer é matar, roubar e destruir. O que ele quer é destruir as emoções, o que ele quer é roubar a vida dessas pessoas, o que ele quer é matar os sonhos, os projetos. E o Senhor deseja dar vida abundante a ponto de sermos tornados filhos de Deus. Aos que creram e o receberam,
deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Essa palavra nós recebemos em nome de Jesus e lançamos para cada pessoa, para cada coração essa noite. Ó Pai querido, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada pessoa, cada coração. Ministre em seus corações. Revele, ó Deus, a tua vontade para cada pessoa. Mostre, Deus, o que tu tens para cada uma. E leve-as, ó Deus, a escolher terem atitudes abundantes, serem filhos em nome de Jesus. Nós te pedimos isso porque nós somos dependentes de ti, Pai. Por nós não podemos fazer coisa alguma, mas em ti podemos clamar, em ti podemos receber uma vida abundante, uma vida plena, uma vida diferente. Ó Deus, visite cada pessoa, cada coração, em nome de Jesus, e faça na vida dessas pessoas o que o Senhor Jesus fez com muitas pessoas ao qual se achegaram a Ele e foram curadas, foram levantadas, foram encorajadas, foram autorizadas, foram libertadas. Pedimos isso, Pai, e já agradecemos pela manifestação do poder do Senhor em cada vida, em cada lar, em cada família. No nome santo de Jesus, te louvamos, te agradecemos e te bendizemos. Amém, Senhor. Amém? A minha oração é que essa palavra possa fazer diferença na sua vida e você, com transformação diária, possa mudar também e ver a mudança do Senhor na vida de outras pessoas. Deus te abençoe e te guarde.